Olá amigos, muy buenos días. Vamos, una vez más, dar sequência a la palavra de Deus, porque através de ella recebemos vida, através de ella nuestra fé se aumenta. A palavra de Deus lo dice. É claro, é evidente. Ok? La fé, ella viene por el oír. E el oír de la palavra de Deus. Então, vamos oír la palavra de Deus. Porque só através da palavra de Deus é que podemos receber fé, esperança, certeza de que amanhã será um dia melhor que hoje. Muito bem, nós estamos lendo nos últimos tempos, estamos lendo sobre a história da verdadeira, não vou dizer verdadeira, porque a mim não me gusta usar esta palavra, mas estamos lendo a história da igreja primitiva, é decir, a primeira igreja que surgiu. E como era esta igreja? Basado em isto, nós então, de la igreja Santuário Árbol de Vida, buscamos cumprir, obedecer com todas estes exemplos desta igreja primitiva. E falamos muito que a igreja tem que ser de um mesmo espírito, um solo coração, grupo de cristianos perseguidos, não perseguidos, los que vencem, los que não vencem. E terminamos el viernes, el capítulo 9. E hoje daremos início ao capítulo 10 do livro de Hechos de los Apóstoles. Então, leamos Hechos capítulo 10, versículo 1, 2, 3, 4 e 5. E vocês me vão entender em onde queremos chegar, ok? Dice assim: E havia um varão em Cesareia chamado Cornélio, centurião de la companhia que se chamava La Italiana, pio e temeroso de Deus com todas sus coisas. Hacía muitas limosnas al pueblo e orava a Deus sempre. Este vio em visão manifestamente, como a la hora nona del dia, que um ángel de Deus entrava a ele e lhe dizia: Cornélio. E ele, puesto em ele los ojos, espantado, dijo: ¿Qué é, Senhor? E dijo-lhe: tus orações e tus limosnas han subido em memória a la presença de Deus. Muito bem, amigos, eu não vou ler mais. Eu vou parar aí no versículo 4. E quisiera que vocês pusieram muita atenção, porque ao princípio de um capítulo temos que poner bastante atenção ao princípio de las coisas. É o que sempre digo, todo está no princípio. Se começa bem, termina bem.
Todo está aí no princípio. Então, entendemos aqui que havia um varão, uno, chamado Cornélio. Depois miramos o versículo 2, o testemunho dele. Ele era temeroso, muito entregado, temeroso de Deus. Ele e toda a sua família. Outra coisa interessante que miramos é que disse que ele dava, hacía muitas limosnas ao pueblo. Isso, hacía limosnas ao pueblo, significa dizer, ele ajudava ao pueblo. Significa dizer limosnas, ofrenda, uma classe de ofrenda. Ele ajudava ao pueblo, ele ofrendava ao pueblo, ele ajudava, ele orava muito, como disse aí, ele sempre estava orando a Deus. E no versículo 3 disse que em visão, a la hora nona del dia, um ángel de Deus entrava a ele. Um ángel de Deus. Ayer na igreja falamos sobre isto. Que quando a pessoa entra em oração a Deus, se lhe viene, aunque ele não vê, porque uno não vê um ángel. Se alguém disse, eu vi um ángel, perdóname. Eu sirvo a Deus há quase 30 anos. Eu nunca vi a um ángel. Então, se alguém disse, eu vi um ángel em visão, você me perdona, pero que pena. Eu penso que perdóname, com todo respeito a todos os religiosos, pero eu penso que é mentira ou então alguma visão um pouco deturpada. Pero bueno, não é sobre isso que queremos falar. Não estamos acá para falar o que pensamos, estamos acá para falar da palavra de Deus. Então, em la hora nona, se lhe apareceu um ángel. E este ángel se lhe aparecia, por quê? Porque ele era um homem de oração e de muitas limosnas, é decir, de muitas ofrendas. Quando nós outros mencionamos a palavra ofrenda, não necessariamente quer dizer dinheiro, não. Ofrenda pode ser muitas coisas, são ofrenda. Alabança a Deus é uma ofrenda. Um favor que você hace na igreja é uma ofrenda. Me entende? Sujegada à igreja é uma ofrenda. Há várias classes de ofrenda. Há ofrenda econômica, há ofrenda de alabança, há ofrenda caritativa, há ofrenda de... enfim, há uma série de classes de ofrenda. Quando se diz a palavra ofrenda, não pode generalizar pensando em dinheiro, ouro, plata, não. Ofrendas de uma maneira general. Volviendo ao tema, disse que este homem, como era de muita oração, se lhe apresentava um ángel. E no versículo 4, disse que ele se puso assustado. E é sempre assim, sempre assim. Quando nossa vida começa a cambiar, nós outros dizemos, uau, que bueno, eu não pensava que eu poderia ser curada do câncer, que maravilha, eu não pensava que eu poderia conseguir isto, e por aí sigue. Nos assustamos, e este ángel lhe dijo a ele, tus orações e tus limosnas han subido em memória a la presença de Deus. Este é o ponto importante. Isso é o ponto importante. Aquele ángel dijo, su oração ha subido, su limosna ha subido. Em outras palavras, a ofrenda que você está dando subiu ao cielo. Suas orações subiram ao cielo. É como eu sempre digo, o mundo ora. O mundo, quando eu digo o mundo, eu digo todas as pessoas, a maioria das pessoas oram. Muitos ofrendam. A maioria, muitos ofrendam, cada um com uma maneira de pensar, mas muitos ofrendam.
E por que, se oramos tanto, por que esta oração já não chega a Deus? Por quê? Por quê? Porque se não nos apresenta um ángel, por que não vem um ángel a responder nossas orações? Por quê? É sobre isso que estamos falando. É sobre isso que estamos falando na igreja. Nos hace falta exercer o sacerdócio. Entenda bem. Nos hace falta exercer o sacerdócio. Nos hace falta viver a fé. Nos hace falta congregar. Nos hace falta viver a fé. Não pense ustedes que solamente através de este mensagem que eu les envio é suficiente. Não. Há que congregar. Há que venir à igreja. A ustedes que estão lejos, que não podem chegar, que me escuta de Venezuela, eu não tenho igreja em Venezuela, os que me escutam em Colômbia, os que me escutam em Nicarágua, Costa Rica, porque há muita gente escutando esse mensagem agora, muita gente escutando. A ustedes que não há igreja aí, santuário, árvore de vida, está bem, você será bendecido através destes mensagens. Mas ustedes que la tienen, venga à igreja. Nós vamos estar falando bastante sobre isto, o capítulo 10. Então, para terminar e despedir-me de ustedes, é importante que ustedes entendam que um ángel tem que apresentar a nós outros. E se isso não está acontecendo, é porque não estamos de repente exercitando a fé, que significa exerciendo o sacerdócio. Que Deus me los bendiga a todos. Será hasta mañana.